palavra tremenda para nós nessa noite. Quero que você se aconchegue aí, se acalme, acalma o teu coração. Você já cantou, já louvou. Alguns aí eu sei que já até choraram, né, na presença do Senhor. 2 Timóteo, quero que você abra em 2 textos. Primeiro é 2 Timóteo capítulo 3. E depois você vai abrir em Mateus capítulo 24. Então vamos lá primeiro em 2 Timóteo capítulo 3. Glória a Deus. 2 Timóteo no capítulo 3. E depois Mateus 24. Aleluia. Diz assim, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge destes também. Misericórdia, né? Glória a Deus. E agora, se você for comigo aqui, eu quero fazer uma ligação desse texto de 2 Timóteo com Mateus capítulo 24. E no versículo, vamos ler a partir do versículo 10, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, o versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos aqui diante de 2 textos. E quem tem me acompanhado aí nas lives, nos cursos que a gente tem visto, pode até perceber que eu estou enfatizando sobre esse texto de 2 Timóteo. Eu quero trazer aqui uma palavra sobre o que está acontecendo nesses últimos dias. Como Paulo ele fala assim também, né? Sabe, porém, que nos últimos dias, nós temos falado que estamos vivendo últimos dias, temos falado que o Senhor Jesus tem mandado sinais, né? Ele mesmo falou que essas coisas viriam de acontecer. Temos falado que é preciso colocar a nossa vida em ordem, se preparar para a vinda de Cristo, se preparar porque breve Jesus voltará. É isso que nós temos ministrado, é isso que nós temos falado. É tempo de você se preparar, pôr sua vida em ordem, olhar os sinais que o Senhor está mandando, se voltar para a palavra de Deus, se corrigir, pôr a sua casa em ordem, pôr a sua vida em ordem. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, serve para você analisar a sua vida, o que você tem feito dela, como você tem se direcionado diante da palavra, como você tem se posicionado diante das Escrituras. E aqui quando nós lemos esse texto de 2 Timóteo, nós vemos que Paulo ele relata, olha, nos últimos dias os homens serão assim, e ele começa a descrever um monte de características desses homens, e são características ruins. Ele fala que os homens serão avarentos, mentirosos, né? Os homens serão orgulhosos, arrogantes. Esses homens dos últimos dias, esse é o cenário que Paulo descreve para nós. Eles serão ingratos, blasfemadores, eles serão desobedientes aos seus pais, irreverentes, implacáveis. Queridos, é terrível esse cenário que Paulo está descrevendo aqui. E nós, quando vamos ali no texto de Jesus, quando Jesus fala em Mateus capítulo 24, olha, ele fala também do cenário dos últimos dias.
E ele fala também, ali, olha, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Ele fala que vai se levantar falsos profetas, falsos mestres, e serão enganados, muitos serão enganados por esses falsos profetas. Aí ele fala que, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos, queridos. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu quero que você entenda aqui. Eu consigo enxergar aqui uma geração que está se formando. Essa geração que Paulo ele está falando nos últimos dias, esses homens serão desse jeito, implacáveis, desobedientes a seus pais, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E Jesus também fala, olha, nesses últimos dias as pessoas serão assim mesmo. E ele fala, o amor de muitos vai se esfriar. Por quê? Porque vai multiplicar-se a iniquidade. Então nós estamos aqui diante de uma geração de pessoas que por amar mais os prazeres, amar mais os pecados do que amar a Deus e sua palavra, ela vai ter consequentemente o quê? O amor em seus corações esfriado. Elas vão se afastar de Deus. Elas vão procurar mais as coisas do mundo, porque é isso que o pecado ele faz na sua vida. Ele te afasta de Deus. Ele lança você para longe da presença de Deus. E Jesus ele fala assim, olha, vai se multiplicar a iniquidade, e por causa disso, o amor de muitos vai se esfriar. Você tem que lutar para manter o amor de Deus vivo no seu coração. Você tem que lutar para manter o amor pela palavra viva no seu coração. Jesus ele fala, quem perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então nessa noite cabe você refletir e escolher qual geração, em qual lado você vai estar. Se desses que serão dos homens dos últimos dias, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, esses que vão deixar a iniquidade encher seus corações e deixar que o amor se esfrie dentro deles, ou você precisa se encaixar naquele que Jesus está dizendo, o que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Ou você vai para a geração dos últimos dias que Paulo está dizendo, ou você vai perseverar até o fim, e no fim você vai ser salvo. Você vai preservar esse amor, essa palavra cheia no seu coração, para que você fique firme até Jesus voltar. Aleluia. E como a gente consegue isso? É perseverando na palavra, não deixando esse amor esfriar em nossos corações. Querido, nessa noite eu quero trazer essa luz para você, que se você não entender isso que Jesus está falando, de que você precisa perseverar esse amor, você precisa perseverar essa palavra, porque dias difíceis virão, dias em que realmente Jesus está falando e alertando aqui, falsos profetas, muitos serão enganados, o amor vai se esfriar, e para você manter acesa essa chama, só tem um jeito, é você amar a palavra, amar a presença, porque a palavra, a presença de Deus é que vai manter essa chama em seu coração acesa. Essa chama tem que queimar dentro de nós. Esse desejo de buscar a Deus e aprender a Deus não pode morrer. Você não pode deixar esse desejo de buscar e aprender mais de Deus, de louvar e estar na presença dEle, morrer em seu coração, em sua vida. Você precisa desejar cada vez mais. Nós precisamos desejar essa presença, precisamos amar essa palavra e não deixar esse amor esfriar em nossos corações. Enquanto perseveramos até o fim, Jesus diz, você vai ser salvo, persevere até o fim. O pecado vai fazer o seu coração se esfriar, o pecado vai fazer o seu coração se afastar da presença de Deus. Ele faz você ficar triste, angustiado, depressivo, mas a palavra de Deus, o amor de Deus, enche, traz prazer, traz alegria e a certeza que um dia estaremos com Ele ali na glória, aleluia. E adiante dessa geração que nós estamos lendo aqui, eu queria trazer algumas reflexões, porque eu olho esse texto de Paulo em 2 Timóteo, e eu fico assim abismado, eu fico, meu Deus, os homens dos últimos dias serão assim, orgulhosos, né, desobedientes, e nós estamos diante de uma geração que realmente salta aos olhos isso que Paulo está falando. Estamos diante de uma geração, e eu meditei algumas coisas aqui, eu quero trazer para vocês. A geração que estamos vivendo, e que eu oro para que você abra os seus olhos e saia dessa geração, para que você vá para uma geração daqueles que perseveram, daqueles que são adoradores, daqueles que são seguidores de Jesus, porque é essa geração que o Senhor está procurando. A palavra do Senhor diz que os seus olhos estão sobre toda a terra, e Ele procura aqueles seus verdadeiros adoradores.
Então, a geração dos últimos dias que Paulo está falando são pessoas que querem ser respeitadas, mas não respeitam ninguém. Esses que Paulo está dizendo, geração dos últimos dias. As pessoas hoje em dia querem respeito. Todo mundo quer ser respeitado, né? Eles impõem e até dizem, me respeite, né? E colocam-se com orgulho, com arrogância, pedindo respeito. Mas o fato é que essa geração não respeita ninguém. Para você ser respeitado, você tem que conquistar. Porque o respeito, né, é uma conquista, não é uma imposição. E essa geração precisa aprender isso. A geração que nós estamos vivendo são de pessoas que querem ser ouvidas, mas elas não ouvem ninguém. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos aprender a ouvir. Mas é difícil, porque todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém senta para ouvir, ninguém quer ouvir o outro. E quando Tiago ele fala, olha, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago fala isso lá, capítulo 1 de Tiago. Nós devemos ser mais prontos para saber ouvir do que para saber falar. Isso nós jogamos para a nossa vida espiritual, jogamos para a nossa oração. Porque quando você vai orar, e você se coloca em oração, e você fala a Deus, você pede um monte de coisa, você fala, Deus me dá isso, é reclamação, é murmuração, e fala. Mas na nossa oração, nós também precisamos parar para ouvir a Deus. Parar para ouvir também faz parte da sua oração. Quando foi a última vez que você orando, você parou simplesmente para ver e ouvir o que Deus simplesmente está falando para você? Porque Deus fala, saiba disso. Deus fala no silêncio. Quando nós paramos para ouvir e refletir, Deus fala aos nossos corações. E essa geração, ela quer ser ouvida, mas não ouve ninguém. Os jovens não ouvem os conselhos dos seus pais, dos seus mestres, dos seus pastores. Jovens, aprendam a ouvir os conselhos. Aprendam a ouvir. Aprendam a ouvir os ensinamentos dos seus pastores. Essa geração precisa aprender a ouvir. Essa é a geração dos últimos dias, que quer liderar, mas não sabem ser submissos. Essa geração, pessoas ávidas para liderar. Geração dos últimos dias que Paulo está falando aqui, e que eu enxergo, são aqueles que querem liderar, querem ter seguidores, querem ser ouvidos, querem mostrar os seus ensinamentos, mas não sabem ser submissos. Querem que todos vejam que elas têm coisas para ensinar, quando na verdade elas nunca sentaram para ouvir um mestre, nunca sentaram para ser discipuladas, disciplinadas, aprender. Nós aprendemos que os grandes mestres, eles sentaram para ouvir. Paulo, ele passou aproximadamente 14 anos se preparando para começar a ser um dos grandes mestres, o grande apóstolo do Novo Testamento. Ele se preparou bastante. Davi, ele passou um tempo de preparação também tremenda. Todos os homens na Bíblia, Moisés passou um tempo de preparação ali no deserto. Todos esses grandes mestres na Bíblia, que nós entendemos, aprenderam a ser submissos, aprenderam a sentar para ouvir, aprenderam a esperar o seu tempo certo para começar a liderar conforme a direção que Deus vai dando. Mas a geração que nós estamos vivendo são dessas pessoas, elas querem líderes, querem que todos ouçam elas, mas não sabem ser submissos. E quando você não sabe ser submissos aqui na terra, a pastores, a seus pais, a seus mestres, a seu chefe, ao seu patrão, você não vai ser submisso a Deus. Você não vai aprender a ser submisso a Deus. Você não vai aprender a ser submisso à palavra. Nós precisamos aprender a ser submissos à palavra. Aleluia. Essa geração dos últimos dias, que quer sucesso, mas não quer pagar o preço. E nós vivemos um mundo que todo mundo ele quer ter sucesso. E as pessoas olham o sucesso na vida dos outros, mas não sabem que para chegar ao sucesso tem uma caminhada, tem um trajeto, tem um preço a pagar. Mas a gente só olha os resultados finais,
que quando para chegar àqueles resultados finais do sucesso, tem uma jornada que foi longa, cansativa, que foi dura, que custou muito tempo de trabalho, de suor, de oração, de lágrimas, de estudo, de culto ao Senhor, de busca pela sabedoria. Todo sucesso tem um preço, e essa geração, ela quer ter esse sucesso, mas ela esquece, ou ela não sabe, ou é ignorante, porque ela não entende que é preciso pagar um preço. É uma geração que quer brilhar nas multidões, mas não suportam olhar para dentro de si, encarar os seus defeitos de frente. Para você aprender a brilhar, para você brilhar, nós precisamos ser polidos, precisamos ser lapidados. Muitos querem brilhar nesse mundo sem ser lapidados, sem ser polidos, sem tirar a sujeira, sem deixar o fogo do Espírito Santo tratar, refinar, purificar, sem querer tirar a sujeira do pecado, do orgulho, da vaidade. Para você brilhar, querido, você tem que se submeter ao tratamento do Espírito Santo, da palavra, porque esse brilho vai vir, é de um tratamento, é de um polimento, é de um tempo gasto ali na presença do Senhor. E essa geração dos últimos dias que Paulo relata aqui, essa geração que quer brilhar, são homens orgulhosos, arrogantes, querem brilhar, querem aparecer, querem se mostrar, mas não encaram, não tem coragem de se encarar no espelho, olhar os seus defeitos, os seus pecados, as suas falhas, e dizer: eu preciso mudar, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso mudar o meu relacionamento com Deus, eu preciso mudar o meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos. Para você brilhar, você tem que aprender a se encarar. Você precisa aprender a olhar a Bíblia e parar de colocar a Bíblia só na vida dos outros, só de colocar a Bíblia, aquele irmão que está precisando, aquela pessoa que está precisando, o meu marido que precisa, minha esposa que precisa, meu filho que precisa, mas eu não olho para a Bíblia e enxergo eu dentro dessa Bíblia, dessa palavra. Então eu preciso olhar para a palavra de Deus, entender que ela é como um espelho, eu preciso me enxergar nela, deixar ela ser tratada dentro de mim, e quando eu entendo isso, aleluia, então eu começo a brilhar, eu começo a ser polido, eu começo a ser lapidado. Se você quer brilhar nesse mundo, deixe o Espírito Santo de Deus te polir, deixe o Espírito Santo de Deus te lapidar, só Ele sabe fazer isso. Para você brilhar, você tem que se encarar os seus defeitos, encarar os seus problemas, seus pecados, e ter coragem de colocar-se diante de Deus, ter coragem de confessar-se diante de Deus as suas faltas, e algumas vezes também confessar diante dos homens, para que você seja curado. Quando você faz isso, você começa a brilhar. E nessa mensagem que eu estou trazendo para você hoje, para que você se enxergue nessa geração que nós estamos vivendo, é preciso entender isso. Ou você está na geração dos últimos dias, que Paulo está descrevendo, ou você vai para outra geração, que é a geração que Jesus disse: existirão aqueles que vão perseverar até o fim, existirão aqueles que serão salvos no fim, que não deixarão o amor esfriar em seus corações. E a minha oração e a minha palavra nessa noite, que você entenda isso, que é preciso deixar esse amor crescer, essa chama acesa dentro do seu coração. Aleluia. É a geração que sempre tem razão, mas não suportam uma única vez estar errado. Quando foi a última vez que você parou e disse: realmente eu estou errado? Meu Deus, como tem gente que é difícil, né, de assumir que errou. Sabe, uma das coisas mais libertadoras para mim foi quando eu descobri que eu posso errar. Que eu posso errar. É tão libertador quando você assumir isso, eu posso errar. Eu não sei tudo. E às vezes a gente quer, né, com o nosso orgulho, sempre ter resposta para tudo. Sempre querer, né, ter uma resposta que se encaixe dentro da nossa cabeça. Mas certa vez, né, eu meditando sobre algumas coisas que eu realmente não entendia, e tentando maquinar para buscar alguma resposta, porque no fundo eu não sabia a resposta,
até que eu parei e disse, eu não sei. Isso foi tão libertador para mim. Quando você, simplesmente você sabe, você diz, pode dizer, eu não sei, e não te dói. Você não sente nenhuma dor por isso, porque realmente nós não sabemos tudo. Não dá para a gente saber tudo. E vamos errar algumas vezes, vamos falhar algumas vezes. E é libertador quando o homem entende isso, porque nós não precisamos saber tudo, nós não precisamos sempre acertar em tudo, estamos sujeitos a falhar algumas vezes, e quando entendemos isso, é libertador para a sua vida. Mas o orgulhoso, a geração dos últimos dias, é aquele que sempre tem razão, e mesmo quando está errado, ele dá um jeito de distorcer, de convencer a todo mundo, que ele de alguma forma vai estar certo. Não precisa ser assim, querido. Você pode assumir quando errar. Você pode, quando alguém te perguntar uma coisa, você pode, é livre para dizer, eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu vou pesquisar, eu vou aprender. Me ensine então o que você está perguntando. É tão bom quando você fala isso, é tão livre. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa geração que nós estamos vivendo, queridos, é uma geração de pessoas que constroem máscaras. E não essas máscaras que nós estamos usando agora nesses dias, mas são máscaras de personagens. Porque existem vários eus, Tem o seu eu, que você é real, mas na igreja você é outro eu. E quando você está na sua rede social, você quer ser outro personagem, você é outro eu. E quando você está no seu trabalho, você já quer ser outro. Então, essa geração que nós estamos vivendo, são pessoas que são vários personagens. Na sua rede social, você é um personagem que você criou, que você quer que todo mundo imagine que você é, mas no fundo, você sabe que você não é daquele jeito. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração de máscaras, uma geração que quer construir uma imagem sem antes ser aquilo. Essa é a geração dos últimos dias. Sabe, Jesus, certa vez ele estava caminhando. Essa palavra é muito forte e nós temos muito que aprender com ela. Jesus estava caminhando e certa vez ele viu uma figueira. E quando ele viu a figueira, ele viu que tinha folhas naquela figueira. Marcos, capítulo 11, e versículo 12. Veja o que aconteceu quando Jesus ele viu aquela figueira. Ele se aproximou da figueira, imaginando ter ela algum fruto. Mas quando ele chega ali naquela figueira, ele vê que não tem fruto algum. Marcos 11, versículo 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Olha aí, ele teve fome. Preste atenção nisso. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Olha, até pouco tempo mesmo, eu descobri esses dias, meditando a palavra, eu não entendia direito essa figura, essa história aqui da figueira, e até que eu entendi assim, Deus falando comigo. Sabe por quê? Jesus disse: nunca mais alguém coma a fruta de ti, Em Mateus, se não me engano, em Mateus ele disse que a figueira murchou, e nunca mais aquela figueira produziu frutos. Por quê? E eu não entendi por que Jesus, que Jesus ele não era amante da natureza, mandou a figueira secar, não era nada disso. Jesus ele está mostrando um princípio e um ensinamento aqui. Porque aqui diz que Jesus ele teve fome, preste atenção nessa palavra, e foi ali, ele viu uma figueira, e se aproximou para pegar um figo, porque ele estava com fome. Mas quando ele se aproximou, ele viu que era só aparência. Olha isso. Aparentemente, a figueira estava bonita, cheia de folhas, consequentemente a pessoa podia pensar que havia algum figo ali. Aí Jesus se aproxima dela e disse: nunca mais você vai dar fruto. A figueira murchou e morreu. Os discípulos olharam aquilo e ficaram admirados. Mas por que Jesus fez isso? Olha o princípio que Jesus está falando. Ele teve fome.
As pessoas vão ter fome, vão se aproximar de você para querer alguma coisa. Mas se você for só a imagem, você só for a aparência, como era aquela figueira, as folhas estavam verdes, bonitas, mas quando você vai a fundo, você se aproxima para tentar descobrir se tem realmente fruto, se tem alguma coisa que você pode alimentar aquela pessoa, não tendo nada, Jesus disse, nunca mais você vai dar fruto. O que é que acontece então? Muitos querem ter aparência, é o culto de aparência, mostrar-se que é alguma coisa. É a figueira que está cheia de folhas. Mas quando você vai a fundo, quando vai ver os frutos, vai ver o que ela produz de verdade, não tem nada, não alimenta as pessoas. Quem tem fome vai buscar você, porque você está mostrando que é uma pessoa que vai matar a fome, mas não mata. Quando chega para você, você não vai dar frutos. E aí, essa pessoa vai ficar com fome. É Jesus dizendo que não devemos ter um culto de aparência. Não devemos mostrar ser uma coisa, quando na verdade a gente é outra. Não devemos, viver nessas máscaras, nesse culto de aparência, como Jesus tanto recriminou e alertou os fariseus. Eles diziam, vocês são como sepulcros caiados, porque os fariseus, eles se mostravam religiosos, batiam no peito, dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós damos dízimo, nós somos religiosos, jejuamos, etc e tal. E eles chegavam nas praças e oravam bem alto, bem eloquentes, mostrando ser uma coisa, quando na verdade Jesus disse, vocês não são assim. Na verdade, por fora vocês se mostram bons, mas por dentro vocês são podres, vocês são hipócritas. Jesus, se você olhar, Jesus, ele recriminou isso, e é esse ensinamento que Jesus está falando aqui com a figueira. Não queira mostrar-se uma coisa, quando na verdade, a transformação ela vai vir de dentro, é de dentro para fora. Você precisa deixar o Espírito Santo transformar você de dentro para fora. Essa palavra precisa queimar em você de dentro, aleluia. Primeiro você muda dentro, externamente é consequência, vai vir depois, porque Deus é aquele que sonda o coração. Amém? Você está entendendo aí? Glória a Deus. Essa é a geração dos últimos dias. Geração de máscaras. É uma geração que não quer ser amada, mas ela quer, no fundo, ela quer ser paparicada. Ela quer ser, ter aquelas pessoas que vão sempre aceitar as ideias delas. Ela se incomoda com aqueles que falam verdade, porque a verdade incomoda. Nem todo mundo está pronto para ouvir verdades. E essa geração é aquela geração que quer, realmente, não é ser amada de verdade, porque quem ama de fato corrige. Assim diz a palavra, Deus corrige aquele que ama. Mas correção não faz parte dessa geração. Disciplina, correção, não faz parte dessa geração. Essa geração é a geração que quer ser paparicada, quer o tapinha nas costas, quer palavras sempre de elogio, mas não quer verdade. Não quer correção, não quer se voltar realmente para a palavra, porque o que vale é o que está dentro da cabeça delas. É uma geração que endurece o seu coração diante do pecado. É a geração dos últimos dias, queridos. É a geração cega pelo seu próprio orgulho e não deseja o remédio do Espírito Santo, não deseja o remédio espiritual, que é a palavra de Deus. E nós entendemos que na palavra, Deus ele trata a dureza de coração, não é com palavras de carinho. Deus trata a dureza do coração, queridos. É com muitas vezes, com provas, com sofrimento, como ele fez com o povo de Israel. Deus ele trata essas coisas. Às vezes que a pessoa se sentindo triste, Deus permitindo que ela fique triste, passe provas e dificuldades, desertos, vales, para que ela chegue ao arrependimento. Esse é o modo que Deus trata muitos de nós. Mas uma geração que não quer ser tratada, ela foge dessas coisas, porque ela acha que prova é uma coisa ruim, ela acha que dor é sempre uma coisa que ela não pode ter nunca. Mas que muitas vezes há uma forma que Deus está usando aquela dor, aquele momento de tristeza, aquele deserto que você está passando, para que você abra seus olhos, para que você aprenda, para que você cresça, que você amadureça, não seja sempre um filho mimado e que não cresce na presença do Senhor. Eu aprendo que Deus ele é amor e que ali diante da cruz, quando Jesus ele está na cruz,
E a palavra do Senhor diz que do lado de Jesus tinha 2 bandidos. E um daqueles bandidos, ele se arrepende. E ele diz: nós merecemos estar aqui, mas esse aí é justo, e nada fez para merecer isso. E ele se arrepende, e Jesus diz: de fato, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nós entendemos que aquele bandido, ele recebeu a redenção. Da mesmo modo, o outro bandido não teve a mesma escolha, não teve a mesma atitude de se arrepender, de se enxergar, de olhar os seus erros e se corrigir, se arrepender no último momento da sua vida. Ele não conseguiu se arrepender e continuou blasfemando, continuou recriminando a Cristo. Então o mesmo Deus, o seu amor é para todos. Veja que Jesus está diante de 2 ladrões. Um escolhe a vida e se arrepender. O outro escolhe o orgulho e continuar com as suas razões. O que você escolhe? Escolhe ser a geração desses últimos dias? Ou você escolhe a vida, perseverar até o fim e manter essa chama acesa no seu coração? Nós temos uma escolha a fazer. Escolha seguir a Cristo. Escolha fazer parte dessa geração que vai perseverar até o fim. Essa geração dos últimos dias, egoísta, orgulhosa e mimada, está perdendo o amor. Estamos vendo o amor se esfriando. Pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber da palavra, não querem ter relacionamentos saudáveis, abençoados com suas famílias, seus filhos, seus amigos, com a igreja, cada vez mais orgulhosas e egoístas, olhando somente para si. Que você entenda que essa é a geração que vai crescer nesses dias. Temos visto isso. Meu papel aqui é alertar você, para que você não entre nessa geração. Não deixe esse amor, essa palavra de Deus, esfriar seu coração. Não deixe que esses tempos difíceis que estamos vivendo, em que deveríamos e poderíamos estar todos juntos, ouvindo a palavra, reunidos como igreja, cultuando como é de costume nosso fazer. Não deixe que essa falta esfrie o seu coração. Não deixe que essas adversidades que estão surgindo, dificuldades que muitos estão vivendo, de saúde, de isolamento, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, não deixe, lute para que isso não venha esfriar o seu coração, a sua fé no Senhor. Jesus estava dizendo, e Ele diz, Ele te fala e eu também te falo aqui nessa noite, persevere até o fim, porém aquele que perseverar até o fim, será salvo. Perseverar é você lutar, para que essa chama não se esfrie no seu coração, não importa a circunstância, não importa o que vamos passar ou viver, nós devemos perseverar e manter-nos firmes, inabaláveis na presença do Senhor. Permaneça firme, querido. Que você seja cheio aí na sua casa, onde você está. E que esse amor venha inundar o seu coração. Que essa chama do Espírito Santo nunca venha se apagar dentro de você. Mas para isso é preciso você colocar energia nisso, porque a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque ao Senhor de todo o coração. É momento de nós buscarmos mais e mais do Senhor. Que esse tempo que nós estamos vivendo, e realmente são tempos difíceis, pelo menos você use esse tempo para você se voltar mais para Deus, para você meditar mais na palavra, corrigir a sua vida, colocar em ordem, fazer a escolha certa. Qual geração você quer fazer parte? Qual geração você tem andado? Fica na geração que Jesus está dizendo, vai perseverar até o fim. E esta vai se encontrar com Ele na glória. Vai se encontrar com Ele, aleluia, aleluia. Esta será salva. Amém, queridos. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero que essa palavra realmente faça morada no seu coração. E eu quero orar com você aí na sua casa. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Esteja orando comigo aí. Pai querido, obrigado, Senhor.
Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que esteve comigo aqui, Pai. Está aí, Pai, do outro lado, orando comigo nesse momento, Pai. E eu quero nesse momento abençoar, Senhor, que ela seja cheia do teu Espírito. Tu és aquele que sonda os corações, sonda a cada um, conhece os nossos caminhos, conhece os nossos pensamentos, nossas dores, nossas lutas. E que tu vás agora com tua porção especial, visitando a cada um desses, dando refrigério, revelação e alegria. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos sempre contar contigo. Muito obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe aí na sua casa. Glória a Deus. Eu quero cantar mais uma música. Ah, é? Amém, sim. Glória a Deus. Ainda tem mais coisa, viu, irmãos? Acabou não, tem muita coisa, tem surpresa ainda aí, daqui a pouco. Glória a Deus. Nós cantamos, falamos aqui e ministramos. Qual geração você quer participar? A geração dos últimos dias, dos homens orgulhosos, que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Uma geração de adoradores, uma geração que se preocupa, que se mantém firme e vai perseverar até o fim. Aleluia. Oh Senhor, que não passe de nós o teu Espírito. Obrigado, Senhor. Que não passe de nós e o teu Espírito e tudo que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Oh Senhor, e que não passe de nós e o teu Espírito e tudo o que foi dito a nós venha se cumprir, e que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor, e em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor, e em nossas vidas fluir o teu querer. Aleluia. Qual geração você quer participar, querido? Sejamos a geração de adoradores que te adora verdadeiramente, em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus.